Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast Good Talks. Uma mesa com boas conversas e hoje estamos invertidas aqui, eu e a Dai. Eu sempre tô atrás das câmeras. Isso aí. Mas hoje é um papo muito bom sobre o musical Novidade pra Maria. Então eu vou assumir este lugar aqui de conversa com eles para saber um pouquinho mais sobre isso. Mas antes vamos apresentar todo mundo. E antes de apresentar, a pergunta, né? Dai, por favor, faça a nossa pergunta. A gente tem uma pergunta aí para vocês, né? Duas. Se você faz musical na sua igreja e se você sabe a diferença de cantata para musical, porque às vezes a gente confunde, né? A gente começa a chamar as nossas cantatas de musical e musical de cantata, e a gente queria também trazer isso para vocês, colocar na mesa para vocês entenderem o que é, né? A diferença de cantata e musical. Isso aí, já vai deixando então nos comentários essa resposta, o que você sabe. E não esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar. Se você ainda não assinou o canal, assine, ative o sininho, né, Débora? Com certeza, é muito importante. E muito bem-vinda, Débora, aqui com a gente na mesa, né? Estou nervosa, mas a gente vai fazer já funcionar. deu tudo certo. Isso aí. Bom, vocês já viram aqui o podcast do Davidson. Se você ainda não viu, é o nosso terceiro episódio. Então, corra lá e vejam dele com a Elionai, que é a esposa dele. Então, vamos reapresentá-los, né? Isso mesmo. Temos o Davidson Áquila. E aí, que é compositor, é músico, é maestro, é o que mais? É produtor musical. É tudo isso Tudo aí. que tem tá Marido, relacionado à pai. música, marido, pai. Produtor de cinema, né? Também, Em nome de Jesus, profecia aqui. A Dai aqui, que vocês já conhecem, nossa atriz, nossa futura diretora. Roteirista. Roteirista. Já é diretora, na verdade, né? Futura diretora formada. É isso aí. Deus. E o pastor nos Isaac, marido, mulher, esposo, marido. Isso, Que marido, Deus mulher. não separou. E o pastor Isaac também, que é um ótimo compositor que vocês vão descobrir Exatamente. hoje. Excelente. E vocês já A gente conhecem vai ele, compor vamos uma música começar. hoje, né? Ao vivo. Ao vivo, eu só Top. vou olhar. Pega o teclado lá. Ó. Bom, então a primeira pergunta, antes de qualquer coisa, a gente vai falar sobre um musical que eles escreveram juntos, né? E já foi apresentado uma vez, o ano passado, 2022. E esse ano vai ter uma versão modificada e cheia de novidades. Então, antes eu quero saber de vocês, por que vocês resolveram escrever um musical para crianças dentro da igreja, que é algo completamente fora do comum aqui no Brasil, né? Normalmente a gente tem muitas cantatas, que a gente vai conversar mais sobre isso, mas por que um musical de Natal tão elaborado, quase Broadway? E como vocês decidiram escrever esse roteiro? Eita, quem vai? Quem vai? Tem que ser você, né, Tem que ser Débora? roteirista, né? Roteirista. Até já explica essa parte, né? Do que você fez e o que eu e o Davidson Exatamente. fizemos, né? Então, a Novidade para Maria, ela traz, né, essa linguagem para criança, porque também eu senti essa falta de ter mais histórias que as crianças elas estivessem familiarizadas com a cultura que a gente tem aqui, né? Essa cultura de príncipe, de princesa e tudo mais, e trazer essa história de Jesus, mas não de uma forma séria como a gente está acostumado a contar para as crianças, e às vezes as crianças ficam até com algumas dúvidas, sem entender ao certo, né, o que aconteceu. E aí a gente falou assim, por que não fazer um musical que a gente alcançasse as crianças, que tivessem uma linguagem que elas se familiarizassem, né? Uma linguagem de príncipe, princesa, que hoje o que a criança ela gosta de assistir, né? As meninas, né? Elas gostam de assistir o príncipe, a princesa, os contos de fadas, né? Então por que não a gente pegar uma história cristã, uma história de Jesus, e também colocar toda essa parte lúdica para que as crianças pudessem estar mais familiarizadas. Então, por isso que a gente fez o Novidade para Maria nessa característica para crianças, porque o nosso foco mesmo é alcançar essas crianças, é trazer a história de Jesus de uma forma mais simples, né? Que a gente está acostumado a falar com elas. E, assim, aí eu vim, né?
escrevendo. O Isaac veio com a ideia, né, de colocar o Papai Noel na história. E muitas pessoas, né, eu não sei por que as pessoas acham que essa história veio de mim, porque seria o mais certo, né? Bom, a Daiane é meio doida, viaja um pouco, então poderia ter vindo dali, né, o Papai Noel. E, na verdade, veio do Isaac, a história do... Olha só em que mundo nós estamos. E aí aí eu falei assim, poxa, que genial essa ideia de colocar o Papai Noel contando a história de Jesus, né? Desconstruindo, né? Desconstruindo, né? Aquela coisa do Papai Noel ser o mais importante, ser o centro, sendo o centro, né, do Natal. Sendo que a história mais importante, né? Toda a história já nos conta que é sobre o nascimento de Jesus, né? O Natal é sobre Jesus. Então, nada melhor do que colocar o Papai Noel contando essa história. Usar duas figuras que aparecem no Natal e que, né, a criança também vai estar mais familiarizada. É interessante você falar dessa parte lúdica, porque eu percebo isso com a Giovana, por exemplo. Quando eu tô lendo lá o livrinho dela, que é da Bíblia, inclusive, né? As historinhas bíblicas. Mas quando eu leio de forma simples, assim, aconteceu tal coisa. Ela fica assim, beleza. Mas quando eu conto de forma lúdica, tipo assim, vivendo a história, quase que atuando, assim, aí ela fica assim, e tal, o que aconteceu, papai, e tal. Então, como é importante a gente trazer a história verdadeira, mas de forma que vá atrair, né, as crianças, que elas realmente prestem atenção e tal. Na linguagem delas, né? E não só o lúdico, né? Mas eu acredito assim, por que musical, né? Até complementando o que cada um fez. A história, né, Novidade para Maria, não se resumiria apenas sendo como que fala? Um enredo, uma narrativa. Um conto, uma narrativa sem músicas, né? Eu acredito que a música, ela chama muito atenção. Então, por isso que a gente colocou essas músicas, a gente fez exatamente um musical para compor tudo isso, né? E aí foi a mente criativa, né? Chega o Davidson junto com a gente, que começa o Davidson, o Isaac também, colocando as letras e fez, assim, um combo perfeito. Porque são 3 pessoas que gostam de musicais, né? Que, eu não sei, né? Na verdade, eu não sei. Você gostava? Você gostou de musical? Eu não fazia ideia do que estava para acontecer. Onde você engraçado está se metendo. Exatamente. Essa pergunta que a Dai fez de diferença entre musical e cantata é legal porque eu não fazia ideia que ia ser um musical. Eu imaginei que fosse uma cantata. Tipo assim, vamos compor umas músicas para cantar no final do ano. Não que seria algo teatral mesmo, musical. Então, pra mim, tipo assim, eu descobri no processo, fingi que tava tudo bem. Não, beleza, já entendi, vamos lá. Mas eu não fazia ideia, assim. Então, foi uma primeira experiência com musical. Assim, aproveita e já responde, então, aí a diferença. A pergunta, qual é a diferença? Mais pra frente? Então, tá bom. É até importante isso que vocês falaram da música, porque as crianças, pela própria filha do Davidson, a Gigi, a gente vê, ela sabe cantar todas as músicas. Ela sabe cantar todas as músicas. É algo que realmente gruda na cabecinha das crianças, né? Então, elas vão saber contar a história de Jesus pelo olhar da pequena Maria, que mais pra frente a gente vai falar um pouquinho. Pela música, né? Que ela já conhece. E aproveitando sobre Pequena Maria, me falem um pouquinho sobre a sinopse, né? O que é, qual é a história de Novidade para Maria, o musical? Não, eu falo da ideia e você, né, complementa. Mas realmente, a ideia foi trazer o Papai Noel pra, como o Davidson falou, pra dar uma desconstrução, né? E justamente a gente reposicionar Jesus no centro. Então, nada melhor do que aquele que mais tem brilhado, né, no Natal, mas assim. Chama a atenção das crianças. Né? Onde tá nos shoppings, onde tá em destaque em todo lugar. Então, esse personagem que as crianças conhecem muito, ele vai contar a história de quem é importante no Natal. É genial. Então, essa foi a ideia, né? Trazer. E aí, né, a Dai já tinha compartilhado essa questão da história lúdica e tal. E eu falei, puxa, por que a gente não põe, então, Papai Noel contando a história de Jesus, e a menina que tá ouvindo, ela vai imaginando na cabeça dela. E aí, eu fiz só assim, né? Eu só dei esse start. E aí, a Dai, né, com a mente criativa dela... A Dai ficou meia hora assim, né? Isso! Pra quem conhece a Dai...
Não, aí é bem assim, né? Você fala um pouco, ela já começa a viajar, assim, ó. Já foi. vai até... Você tá tentando falar mais um pouco assim, ela já não tá mais visualizando ali. a cena, eu Ela, entendo você. ela já tá em outro lugar, já tava criando. Isso foi ano passado? Foi, faz um ano. Na verdade, Novidade pra Maria, a gente não imaginaria que se tornaria um musical de 32 cenas com 28 músicas, né? A gente jamais imaginaria isso. É que ano passado ele era menor, né? Então foi isso mesmo. Acho que essa conversa nossa foi tipo agosto de 2022, não sei. Não começou tão cedo, não. Não, a ideia inicial, assim, entre a gente e tal. Pode crer. Aí depois, acho que lá pra setembro que a gente começou a falar, pô, então vamos fazer. Aí a Dai foi escrevendo o roteiro mesmo, né? Mas acabaria ali, né? Assim, a gente queria, eu queria fazer algum teste assim, para ver como funciona, como que funcionaria no musical aqui e tudo mais. Pegar do zero e com toda a técnica também que eu tava pegando nos cursos e tal, vamos ver como é que funciona. E aí a gente fez uma coisa assim de 2 meses, né? Foi uma loucura, Quantas né? músicas Foi uma tinham loucura. ano passado? 12. 14, né? Eram 14 cenas. 14 eu lembro. cenas, Daí 12 devem ser 12 músicas. músicas. Peraí, mas volta lá. Conta então a sinopse, porque a gente mudou A o foco, né? Ai, é verdade. Complementa Pra a deixar o sinopse pessoal do... curioso é. e assistir esse ano. Então, Novidade pra Maria, porque Novidade pra Maria, né? Tem uma menina que se chama Maria. Maria é uma menina de aproximadamente 10 anos. Ela não é a Maria, mãe de Jesus. Coincidentemente, ela se chama Maria, né? Uma menina comum. E a gente pegou essa menininha que ela que vai imaginar. Quando ela recebe a visita do Papai Noel na casa dela, né? Como toda criança espera o Papai Noel. Quando ela recebe, na verdade, não na casa dela, é no sonho dela, na imaginação. Tudo é imaginação dela. Ela visualiza ele chegando ali no quarto e aí ele começa a contar para ela a história de Natal no sonho dela. E tudo no sonho dela, ela começa a criar. Nossa, mas como que a Maria, né? Como ela começa a imaginar... Como é que veio um anjo e falou com ela? Vem um anjo e fala com Maria. Como que pode ser a Maria? Como que é essa personagem? Ela poderia ser uma princesa. Sim. E o José poderia ser um príncipe. E aí ela vai imaginando dessa forma, como se fosse num conto lúdico desses da Cinderela, né? Que foram os meios, né? Que a gente mais se inspirou, né? Muito legal. E aí, né? Aí esse sonho dela vira essa aventura toda. E aí, concluindo aquilo, a gente começou a fazer, né, uma coisa assim que poderia ser que não fosse tomar uma proporção tão grande. E aí a gente viu como impactou as crianças, assim. Foi, tipo, surreal. Desde os ensaios a gente já percebeu, né? Que foi... E até hoje, assim, todo mundo de outras igrejas. E aí que começou a acender aquela chama e falar, não, a gente precisa fazer realmente um musical. Vamos usar o que a gente já tem. E aí a gente transforma em algo que realmente a gente possa levar pra fora da igreja, né? Esse, então, foi o primeiro roteiro que você escreveu na vida? E você, o primeiro musical que você escreveu, fez a parte musical? Foi o primeiro. Vocês fizeram outros musicais já, né? Na igreja. Sim, mas eram coisas assim... Aí que tá, né? Tipo, mas algumas roteiro, cantatas. A Dai não escrevia, a gente compunha só... as músicas. Só as músicas. A gente já compôs. Uau. Então eram cantatas? Não, eram musicais. Uma polêmica. No final a gente responde. Não, entendi. Eu acho que já era musical. Mas não tinha o roteiro ali? Né, não na proporção do que a gente tava fazendo. Já era um caminho, né? Uau, muito talentosos, porque o primeiro e saiu excelente. Pode crer. Muito bom. E qual foi a maior dificuldade, assim, de vocês? Porque eu vivi um pouquinho disso, assim, nos bastidores, mas em 2 meses vocês escreveram e já era mais da metade do ano pra galera ensaiar e tudo mais. Qual foi a maior dificuldade mesmo de vocês pra criar isso tudo? Pra colocar no papel, tirar da cabeça, colocar no papel e depois disso gerar músicas que são lindas, né? Sim. Qual foi a maior dificuldade? Além do tempo, né? Que quem mora em São Paulo já ia sabe falar que... o tempo, né? O prazo. Eu acredito, assim, que a maior dificuldade é a gente trazer uma história como essa, lúdica, e não sair
dos princípios. Eu acho que esse era o nosso maior medo, né? O tempo todo cuidando para que a gente não saísse de princípios importantes, porque a gente tá ali falando com crianças. Então a gente sabe que uma palavrinha dita é uma verdade que elas vão carregar para o resto da vida. Então também é uma responsabilidade nossa, né? E sabendo que a arte fala, prega, instrui, ensina. Então essa era a nossa maior dificuldade. E toda a dificuldade, né, eu acredito, de tudo, né? A gente fez com voluntários, né? Da igreja também tem uma grande dificuldade. Nem sempre todo mundo tá ali, né? Com tempo para fazer tudo certinho. Os laboratórios que a gente tinha que ter, né? Porque a gente precisava, né? Também entender um pouco da linguagem, não é sair escrevendo, mas a gente parar, ver, estudar, né? Também tinha essa questão do tempo e a gente não tinha muito tempo para fazer esses laboratórios certinho. E aí, foi Deus que guiou a gente, né? Dificuldade de vocês. Mas é interessante o que você falou da gente manter os princípios, porque eu lembro de várias discussões durante a composição, né? Tipo assim, a gente criando uma música de paz, de alegria, com uma mensagem boa. Aí o nosso pastor virava e falava assim, não, mas a gente não pode falar só de paz, tem que falar de Jesus também, porque é Jesus que salva e tal. A gente, mas é uma música de paz e tal. Então realmente foi um temor que a gente teve, né? De fazer algo bem... Rendeu grandes... Passava horas, né? Parado ali na composição. Tinha vez de eu sair da mesa, assim, deixar os dois conversando, porque o negócio ficou meio tenso. Vamos buscar um café ali e já vou. O Davidson, quando ele se encontrava no meio da discussão, aí quando ele via que ele ia virar o equilíbrio, aí ele dava uma crise de riso. Agora Inclusive, então ele começava a rir sem parar, pra não poder falar nada. Não ter que tomar partido. Eu sou prova disso, porque eu cheguei um dia e vocês estavam todos na crise de riso. Exatamente. E aí vocês saíram da salinha, foram pra cozinha e não paravam de rir. Aí voltaram pra salinha e não paravam de rir. Justamente acho que esse foi o dia mais polêmico. De uma música. Acho que era isso aí, né? A Vida é Bela, foi a última. Foi. Que é uma música de paz, né? De alegria e tal. E tava faltando Jesus ali, né? Tava faltando, realmente. Que era Mas é bom com um pouco um pastor, né? Que aí o pastor não deixa você viajar muito, assim. Que bom, né? Graças a Deus. Alguém tinha temor ali. Olha. Brincadeira, hein, gente? Brincadeira. Eu acho que da parte musical, o maior desafio é justamente criar coisas que eram possíveis a gente reproduzir depois, né? Com os voluntários. Porque a gente está acostumado com o Ministério de Louvor a cantar certos tipos de música. Músicas que a igreja vai conseguir assimilar, que vai conseguir cantar. Músicas que a banda também vai conseguir assimilar e cantar. Só que com o musical não tem essa. É verdade. Não tem essa de criar coisas comerciais, coisas que as pessoas vão ouvir e já vão se identificar. O musical é livre, né? Então você tem uma cena ali rolando e às vezes a cena começa de um jeito, começa alegre, daqui a pouco alguém morre, sei lá, um anjo chega e dá um susto na Maria, aí depois volta a ficar alegre de novo. Então é um ambiente dinâmico, muito de liberdade, né? Então você tem liberdade para criar, mas você também não posso... E aí, como é que a gente vai fazer isso depois na prática, né? Ao vivo e tal. Esse foi Sem um dos saber desafios. também, né? Quem seriam as pessoas A que gente não atuariam. sabia. Só sabia que seria a Maria aqui. Nós temos uma atriz Por aqui. pouco tempo, porque eu tô procurando, né? Uma Maria ano que vem. Maria, fazer um contrato vitalício aqui, tá? Com a Maria. Nunca mais sair do papel. A gente só queria ver o José como Isaac, né? Mas aí fazer a gente não teve Isaac. O que aconteceu? né? Liga pro Eu fui Luiz Hermínio, vê se demitido. Não passei na audição. O Davidson podia afinar minha voz, né? Mas ele não me ajudou. Não. Mas então, né? E pra você, o maior desafio? Isso que eu ia comentar, né? Essas questões que eles falaram, com certeza. Mas eu acho assim... O que eu acho muito legal é que o trio que a gente formou, que foi o equilíbrio para compensar os desafios, né? Né? Falando especificamente da parte de criar as músicas, né? Que era a parte que, principalmente eu e o Davidson, tivemos ali atuante. Então, tipo assim, aquilo que eu não sei fazer, eu tava tranquila porque eu sabia que a Dá ia fazer, o Davidson ia fazer, entendeu? Então, a gente realmente se completou ali, né? Então, o Davidson, muitas vezes, partindo, né, com as melodias, né? Ele, a Dai na hora de criar a letra,
logicamente, também tem algumas vezes a gente travava, né? Um desafio você conseguir pôr uma letra ali naquela melodia. Aí a gente fala, pô, vamos mudar um pouquinho a melodia para facilitar nas sílabas e tal. Pode crer. Mas era uma coisa muito legal, porque fluía justamente porque Deus deu um dom aqui, outro ali. E a coisa fluía, assim, né? Pode crer. Verdade. E foram 12 músicas em 2 meses, né? Sim. É uma loucura, muita música. 12 músicas de musicais complexas, completamente né? diferentes. E é importante a gente também falar que no meio da composição, nas dificuldades, quando travava e tudo mais, mas algo que era impressionante, quando a gente parava e orava. Uhum. Tinha hora que só faltava oração Pode crer. para que começasse a desenrolar. Então, assim, eu vejo isso como Deus, né? Sendo Deus de toda a criação, né? E as nossas maiores dificuldades, a gente precisa se remeter a Ele, né? E Ele que vem e que abre nosso entendimento, inspira, né? A história dele, né? Exatamente. Então, até, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. E muito menos sem Deus, né? Que é o que vai direcionar tudo. Ainda mais, a gente precisa tanto, né, de princípios cristãos e da história cristã no entretenimento. Então, é muito lindo ver isso que vocês estão fazendo. Amém. Glória a Deus. E quais são os próximos passos aí pro musical? Esse ano vamos ter musical, gente. Cada ano a gente aumenta mais cenas, né? Deus, não. A Débora Ano que vem vai corta. ter Vamos fazer um parênteses aqui. Eu e o David, esse ano, né, Davidson? Porque foram 12, né? E depois chegou a quantas? 28. 28. Ou seja, foram 16 mais. Matemática não é comigo, cara. Foram mais 16. E aí a gente, quando a gente começou a compor, que mês que a gente começou desse ano? Foi no meio do ano, né? Sei Lá pra abril, acho, maio, um pouco antes, né? Abril, maio, por aí. E eu sei que a gente, na nossa cabeça, né, a gente ia fazer mais umas 10 músicas, né? No máximo. No máximo. Então a gente saía compondo e a Dai, na verdade, ela estava em paralelo terminando de escrever o que ela ampliou no roteiro, né? Então a gente vinha aqui, né, onde se encontrava em vários lugares diferentes, compondo as músicas. Aí, poxa, compusemos 4 músicas, 5 músicas, acho que só falta mais 4. Aí a gente compunha mais 4. Faltam quantos? Falta mais umas 5. A gente, meu Deus, mas como assim? E a gente fazia, a gente tava compondo e, não acaba. Chega uma hora que a gente, né, verdade? Sim. E falou, quantas músicas vão ter nesse musical? Porque a gente compunha e não acabava. Se tivesse mais tempo, eu acho que ela ia inventar mais coisas no roteiro, ia ter mais músicas. Ia ter parte 1, parte 2, parte 3. Acho que ia ser uma trilogia. E é importante a gente falar que a versão desse ano ainda não entrou todas as músicas, né? verdade. A gente teve que reduzir um pouco. Exato. Então, 28 músicas desse ano, mas no total tem mais ainda. Né? Ou seja, no total a gente vai ter 3 versões do musical Novidade para Maria, né? Uma do ano passado, uma desse ano e pro ano que vem, que nos musicais, né? A completa. Os musicais... Os maiores musicais, né, que tem, né, os conhecidos como Cinderela, né, da Broadway. Temos outros, assim, né, mais polêmicos, né. tem vários, né. E aí eles são formados, assim, normalmente por muitas músicas, né. Porque é uma história desde o começo, né. Então, você vai contando, vai fazendo uma narrativa e a música vai fazendo parte daquilo também junto com o teatro. Então, por isso que precisou ser, assim, mais extenso. Precisamos... né, entrar para pesquisas, né, para entender um pouco sobre várias questões que a gente pudesse explorar e acrescentar algumas coisas para que o musical tomasse uma proporção e que também cativasse, né, o entendimento das crianças e tudo mais. E aí a gente fez assim, para fora, né, quando a gente for apresentar em teatros aí para fora, a gente vai fazer o ato 1 e o ato 2, né, que daí completa aí numa 1h30 de musical. Ou mais, né? E, eu acredito 1h30. Né, eu acredito que é 1h30. E lógico que aqui, né, a gente tem que resumir por ser uma igreja, então a gente fez um ato só. Né, mas ele foi feito original para ser em 2 atos, né, divididos em 2 atos. Que legal.
E quais são os próximos passos do musical, assim, no grande... Você acabou de falar aqui pra gente de apresentar em teatros. Vocês Pra fora, né? pretendem, então, correr atrás disso pra ir pra fora mesmo, né? Já estamos correndo, levantando projetos, fazendo várias coisas, né? Encaminhando várias coisas para que ano Parte que vem... burocrática, né? A parte burocrática para que ano que vem a gente consiga levar, né, para mais crianças. Principalmente, assim, um projeto que até esse ano a gente vai fazer, né? A gente vai começar já fazer esse projeto, mas apresentar na Fábrica de Cultura. Levar, né, essa linguagem de musical que muitas vezes crianças da comunidade não teriam esse acesso. Porque musical hoje, vamos dizer, né, aqui é muito caro, né? Em torno de 120 para mais, né? Aí quando você consegue pagar uma meia, você chega até uns 50 e tal. Mas é muito difícil, você não vai com uma pessoa, você vai com mais. Então, é difícil uma pessoa da comunidade ter acesso. E é legal isso, né? Porque a Novidade para Maria vem para alcançar todas as crianças, né? Até quem não tem tanta condição assim. Então, esse ano a gente já vai começar a ter uma apresentação, uma porta aberta na Fábrica de Cultura lá do Jaçanã. E ano que vem, a gente pretende também abrir para as escolas públicas, né? Se assim, né, a gente for fazer num teatro aí para fora, em lugares, né? Bastante parceria, né, com o governo, e para que a gente possa alcançar, né, não só, né, crianças que já estão acostumadas em musicais, mas também crianças que não são acostumadas, comunidades, contato, né, com a colégios cultura. públicos e tudo mais. Que legal, muito legal mesmo. E aí a gente tá, né, com esse projeto, né, de ano que vem, expandir mais. A gente está tentando, né, verba para isso, porque o musical hoje é muito caro, né, a gente... Né, ser humano, assim, vendo, né, como meros ser humanos, Humanamente falando, é muito difícil financeiramente, né? São meses de trabalho, Então, acho que as pessoas não têm noção disso, né? Exato, porque a gente fez em 2 meses, mas não é bem assim. Quando a gente foi construir realmente, quando a gente foi, né, parou para construir um musical, a gente levou, eu acredito que aí o Novidade para Maria tem 1 ano, né, de criação. Chega até 1 ano de criação. Então, é um trabalho extenso, né? Com certeza. E aí, levar isso, né, para o público e com toda a imaginação que a gente quer, com toda a estrutura que a gente quer, né? Poderia abrir aqui, mas vai ser, gente, a cabeça viaja. Mas com muita estrutura, então, a gente vai, né, pedir patrocínios para que isso aconteça. Inclusive, se tiver alguma empresa aqui nos assistindo Dá e quiser lugar, patrocinar, estamos abertos. Com Exato. certeza. Ajuda, né, a esse instrumento chegar para mais pessoas, Mais crianças. um público maior, diferente. Então, esse, né, é o próximo passo, né? Sendo bem, né? Claro, assim, direto, é justamente ano que vem, esse musical poder estar sendo apresentado com uma temporada, pelo menos uma curta, média temporada, num teatro, né? Pelo menos em um teatro, né? Aqui na cidade de São Paulo. E nós queremos que vamos conseguir. Amém, com certeza. Já aconteceu. Já deu. Certo. Vamos falar então agora a diferença de musical e de cantata? Porque eu estou Vamos curiosa para a resposta de vocês. Quem vai falar? Tem que ser a diretora. Vocês sabem, né? Qual que é a diferença? Eu sei, eu tô com medo de falar e falar errado, mas acho que eu sei. Eu sei. Não, claro, assim, eu sei. é tão óbvio, Mas é uma pergunta interessante. mais difícil, né? Eu acredito, assim, que a gente precisa, principalmente nas igrejas, né? A gente precisa entender o que é cada coisa e a gente precisa começar a construir... Peraí. Quem ainda não respondeu, responde aqui nos Responde agora. comentários antes último momento. último momento. E a gente precisa construir criativamente com entendimento e com foco naquilo que a gente quer, né? A gente precisa ter um instrumento ali para que a gente possa cativar mais as pessoas, né? Enfim, o público que a gente queira alcançar. E aí, dentro da igreja tem muito aquela coisa, eu vou fazer um musical. Mas muitas vezes é cantata. É um combinado, né?
uma cantata é o quê? São vários poemas cantados, né? Se tornam aquelas músicas, né? Os papas faziam grandes cantatas antigamente e são músicas... É como se fosse um DVD ao vivo, né? Como se diz antigamente, que a gente ia gravar. Sim. E são várias músicas sendo cantadas. De Natal, né? Exatamente. Então, isso é uma cantata. Que não inclui nada teatral. É só música, né? Muitas vezes tem, né? Uma Pode dança, ter alguma vezes. coisa, alguma dança. Mas não tem uma história sendo contada com músicas. O musical não, ele já é diferente. Ele é um teatro. Ele é um teatro que veio o quê? Da ópera, né? Vem dessa história da ópera, da música clássica, que era aquelas óperas, né? Cantadas e contadas, por exemplo, contando uma história. Por exemplo, a ópera. Canta aí pra gente um pouquinho. Aí você já quer, vamos ver. Pra deixar um gostinho pro pessoal. Manda um lírico aí. Até porque realmente as óperas já têm uma história, né? Também, né? Aí acho que fez uma fusão com o teatro. Isso, e daí teatro musical, né? Pode crer. Isso surgiu na Europa e daí foi se expandindo ali para os Estados Unidos e tal. Os diretores começaram a ver, entender, por que não criar um musical que também acompanhasse de dança um enredo? Porque o enredo tem uma história por trás disso, né? Eu crio falas que daqui a pouco ele já se conecta com uma música que faz todo sentido daquele enredo. Então eu vou construir uma narrativa, um conto que daqui a pouco eu vou cantar. Foi construída aquela música para o entendimento daquele enredo. Elas não se desconectam. Tanto é que se talvez eu for pegar algumas músicas e começar a gravar, ninguém vai entender nada. Que música estranha é essa? Porque não foi feito. Foi feito para um musical, foi feito para um teatro, para sincronizar num teatro. Então, quando a gente for construir um teatro, um musical, a gente precisa entender, né, que é tudo um complemento, um complementando o outro, a música complementando. Eu não pego várias músicas que eu acho bonita prontas, né? E vou colocando como um quebra-cabeça numa história qualquer. Não, eu preciso ter um enredo, eu preciso ter uma narrativa para se construir um musical. Tem parte da história que é contada no teatro e tem parte que é contada na música, né? Tem diálogos na música. Então, por isso que a Day falou, se você tira a música dali, ela perde o sentido, né? Tá fora do contexto. Exato. E se você põe o teatro sem as músicas, também vai faltar partes da história que estão contadas só nas músicas, né? Uma junção das duas coisas, né? É interessante porque na minha vivência na igreja, a gente tinha ou cantata ou teatro. Era um dos dois, lembra? Na Assembleia. Ou tinha uma cantata lá, final de ano, pegava várias músicas e cantava sobre o Natal. Ou tinha um teatro, por exemplo, da Páscoa, da crucificação. Não tinha música nenhuma, só tinha o teatro. E aí no fim cantava um louvor. Exatamente. Foi na cruz. E aí o musical é totalmente a junção das duas coisas, né? E o musical é uma ferramenta, assim, extraordinária, assim, para você chamar a atenção da criança. Daqui a pouco você fala alguma coisa e se começa ali a cantar, a criança já fica, né? Como a gente começou falando aqui. Aquilo ali chama ela para a história, cativa ela. Por isso que grandes contos, né, de Cinderelas, contos de fadas, vêm desse musical, porque chama, não tem como, né, não chamar, fica mais fácil, né, da criança decorar, gravar. Mensagens, então, o que é colocado de letra na música é muito importante, porque aquilo ali grava na cabeça, né, e aquilo que a gente falou, se você tá colocando algo errado, um ensinamento errado naquela música, a criança vai memorizar algo errado. Então, Sim. Por isso a importância de, né, cuidar com a letra, que é realmente muito didática. Legal até você comentar, durante a composição, você falou alguma coisa tipo, como se fosse uma frustração dos pregadores, que sempre falam. Muito bom, fala. Pode falar, né? Acho que é mais a sua área. Pode falar, David. Que ele comentou que os pregadores têm... Não é uma frustração, né? Mas, se for comparar com a música é muito mais fácil da pessoa aprender
Porque, por exemplo, quando eu olho para trás, as músicas da harpa, para mim, foram um divisor de águas. Aprendi muito sobre o evangelho com as músicas da harpa. Eu consigo lembrar de poucas pregações da minha infância, da minha adolescência, mas as músicas eu lembro. Então, aprendi muito com as músicas. Então, essa diferença, né? Tipo, entre pregar e cantar. As duas coisas precisam ser feitas, mas a música realmente tem um papel fundamental para ensinar. Eficiência, né? Para ensinar e as pessoas gravarem a mensagem. Da mente. Talvez a letra com a melodia junta, né? Combinadas, faz com que a pessoa aprenda mais. Até dizem, né? Muitas pessoas, né? Os povos antigos que memorizavam Bíblia, ou até, né? Outros livros, né? Alcorão, sei lá. Usam muito melodia para gravar. Porque ajuda, né? É igual a musiquinha lá dos livros da Bíblia, né? Eu aprendi os livros da Bíblia porque eu aprendi a musiquinha. Então a música ajuda muito, né? A gente a memorizar qualquer coisa. Hoje em dia, até nas escolas, né? Os professores usam música. Não sei na época de você. Não tô tão longe da época de você. Mas Chama a gente de velho. Na minha época já tinha algumas músicas assim de química pra você decorar as coisas, né? Então o professor cantava uma musiquinha pra você saber a sequência de alguma coisa X, assim. Isso. Também não. Algum professor específico aí, né? Somos velhos. Entregou Bom, a mas eu idade. fiquei com uma curiosidade, né? Comenta aqui embaixo, então, se você sabia, se você acertou, né? Eu tenho certeza que muita gente sabe. Porque... A diferença de cantata e musical. É isso aí. E eu queria saber, assim, pessoalmente, qual foi a música ou a cena que vocês mais gostaram? Eu sei que não deve ser a mesma de cada um, mas é bom que vocês falam um pouquinho da cena e o pessoal fica curioso para vir assistir no final do ano. Do novo repertório? Ou Do geral? final, assim, do que vocês já têm hoje. Que vai passar, né? Eu não sei pra vocês, mas pra mim a música favorita mudou várias vezes, assim. Não, agora eu gosto dessa aqui. Não, essa aqui também é muito... Nossa, não sei. Não sei, é difícil, né? É difícil. Porque imagina, você, igual um filho, assim, você tem vários filhos, né? Você gosta de todos no geral. Vai dizer o quê? Assim, eu gosto mais de qual, assim. É difícil, realmente. Quando... Porque é criação nossa, né? Nasceu da verdade. gente. eu sou meio suspeita a falar. Nossa, é muito difícil. Escolhe aí uma. Talvez uma letra que eu achei bem legal, né? Assim, né? Vou falar mais da minha parte, assim, mas que eu achei bem legal que a gente conseguiu passar a mensagem na música. E essa música é uma música que... Não, peraí que eu posso estar confundindo. São 28 músicas. Não, é que eu não lembro se tinha a parte do teatro, mas acho que eu tô confundindo. Mas assim, a música que eu achei bem legal foi a das Feridas Curadas, né? Que é uma música, foi bem desafiadora, assim, né? A gente já tinha até feito alguma coisa no musical que a gente usou, na verdade, uma melodia tradicional e só pôs a letra. E era uma outra, né, ali pra quem... Dá uma explicadinha, né? Quando José fica sabendo que Maria tá grávida e ele fica sem entender, né? Como assim? E aí a gente já tinha feito alguma coisa dele numa atitude bravo, né? Querendo acabar com tudo. Dessa vez a gente trouxe de outra forma ele, né? Triste. E o desafio era esse. Por isso que eu sei que no meio da música muda, né? Ele recebe a visita do anjo, isso, né? então Um isso instrumental. Muda Ele a letra, recebe. né? Exato. Então tem a música, começa de um jeito, aí vem o teatro, né? Acontece ali uma atuação, o anjo também, né? Comunicando, falando pra ele... Calma, entende Podia o que tá confiar na acontecendo. Maria. O que tá acontecendo com Maria é de Deus e tal. E aí muda, né? Então, isso eu achei uma das que eu tenho um carinho especial, assim, né? A gente conseguiu... Na minha cabeça, eu creio que a gente conseguiu passar a mensagem dentro daquela música, aquela melodia. Eu também não tenho uma favorita, mas essa parte de dinâmica, de momentos, é uma coisa que me chama a atenção também. Por exemplo, a música que o anjo vem falar com Maria. Começa de um jeito, tá ali falando, não sei o quê, você foi escolhida e tal. Tá bem tranquilo. Aí daqui a pouco a Maria começa a questionar. Mas como assim? Eu acabei de ser pedido em casamento e você tá falando isso e tal. Fica tenso a música. Aí ele vem e repreende ela. Aí a música calma, daqui a pouco vem a amiga da Maria. Então, tipo assim, são vários momentos na mesma música. Isso Que ouviu os boatos, né? Eu acho isso fantástico. E é muito legal que a música, ela traz um sentimento, né? Então, igual essa música que o pastor Isaac falou,
da Feridas Curadas é uma música que, quando começa ela, assim, você já sente a dor do José junto com o José, assim. E isso é muito legal do musical, porque a música, ela realmente traz esse peso do sentimento, ou de muita alegria, ou de muita tristeza, Exato. né? Ou de muita raiva. Então é muito legal isso. E é legal a gente falar que não é só as crianças, né? Não são só as gente, crianças que os ficam adultos assim, amam mas também. os adultos também. Até porque a gente é prova viva, né? A gente gosta disso porque também nos impacta. Bom, como eu sou suspeita a falar, mas eu posso ficar livre, assim, pra escolher mais de uma música. Mas, gente, tá incrível, assim, o começo do Novidade pra Maria, principalmente nessa nossa nova versão, que vai ser apresentada esse ano, que vai ter. Não sei se eu posso falar, será que eu posso? Pode. Porque vai entrar as crianças, porque a gente isso que é legal do Novidade pra Maria, porque a gente foi compreender que, tipo, Maria era uma menina como qualquer outra. Ela não era um ser de outro mundo, uma rainha, algo assim extraordinário, sabe? Ela era uma pessoa comum. Isso que é o mais bacana, que a gente trouxe essa questão de uma pessoa comum. Ela era uma criança... Né? É exatamente, uma humanidade, Maria. Ela é uma criança que tinha as amigas, né? A gente começou a entender muito, né? Como uma criança, o que ela era, o que ela gostava. Ela tinha pais. Então, era uma criança comum que vai crescendo. E daqui a pouco, ela é uma adolescente. E aí, vai pra minha música favorita, que também é de muitas crianças, que já a Esther ama ela, já fica cantando, que é a... eu tenho algo a contar. Eu tenho algo a contar. Aí as amigas, o quê? Você... Aí fala do José bonitão, né? Porque trazendo essa humanidade da Maria, ela adolescente, contando para as meninas. E também pra gente ganhar um pouco dessa proximidade com Maria. Naquilo que depois a gente vai ver. Poxa, ela era uma menina comum. E de repente ela tava ali com sonhos, preparada para casar. Imagina o coração dela apaixonada, assim, o coração dela apaixonado por José, como toda menina, contando para as amigas, e de repente ela recebe um chamado de coragem, que é se tornar mãe de Jesus. Imagina só o que ela não pensou. E isso é o mais louco de tudo isso, essa crescida, né, que dá um musical, e também traz essa questão dessa música, né, essas músicas que eu falei, né? Porque daí já são várias músicas. Esses altos e baixos de Maria, né? Os altos e baixos, e trazendo esse crescimento, né? Da história e dela como mulher, né? Essa transformação dela menina para mulher e corajosa, né? E por que ela era tão corajosa? E a gente também já começa a falar dos pais, da família, que é importante na vida da Maria, né? A honra que ela dava para os pais e tudo mais. Então, é muito, muito legal. Vale ressaltar que essa parte da gente trazer a humanidade de Maria também foi um alvo de polêmicas aí durante a composição. É verdade. Nosso pastor falou assim, mas como é que você vai fazer assim de Maria, a mãe de Jesus e tal? Foi meio, a gente pisou em ovos ali. Qual palavra que a gente vai usar? Porque aí já é uma liberdade poética, né, que a gente teve de acrescentar realmente a infância da Maria, que não tá na Bíblia, né? Isso. Então a gente foi com muito temor, né, oração, buscando pra gente retratar algo, né, que fosse né, o mais real possível dentro do que a gente imagina. Foi uma lógica, né? Foi bem desafiador. Uma lógica, né, que também na Bíblia não fala, né, sobre a história, né, tintim por tintim que aconteceu, né? Então, você começa a ir pela lógica, né, de alguns acontecimentos, né, de histórias e tudo mais. E aí... Do cotidiano da época, né, das tradições da época. Então, teve que estudar, né, buscar algumas coisas pra... E ainda colocar essas tradições numa parte lúdica de uma criança. Exatamente. Muito legal. Foi muito desafiador. Sim. Muitos princípios, né, envolvidos nesse musical. A gente foi muito intencional nisso. Tem uma música que vai entrar nessa versão nova, que eu gosto muito, que fala sobre o casamento. Tem uma parte que fala: até a morte os separar... Vamos celebrar. Vamos celebrar. Acho que ela tá participando desse musical aí. Acho que tem uma atriz a mais aqui, né? Será?
uma Você atriz precisa aqui na vir pra mesa. saber. Cenas dos próximos capítulos. Como é que é? Até a morte os separar, vamos celebrar. Casamentos devem durar. Dois se Dois Dois se tornam tornam um. um, né? Falando é. sobre o princípio do casamento, Exatamente. né? O casamento eterno, né? É lúdico, é bonitinho, mas é um bombardeio de princípios. Princípios, Também né? resgatando, né, a feminilidade das meninas, da mulher, trazendo essa questão, né, de escolher quem que vai... assim, não de escolher, mas porque naquela época eles já eram prometidos em casamento. Sim. Mas essa questão, né, do sonho da menina, né, dela querer casar, dela querer, né, construir uma família. Então, é muito bonitinho. Relacionamentos puros também, né? Relacionamentos Exatamente. puros, assim. Eu Que é lembrei uma também falta hoje, né? Uhum, justamente. Eu lembrei de outra música que a gente colocou o princípio também, né? Que é aquela dos animais. Que a gente pensou, verdade. poxa, Ah, é verdade. vai ter uma música dos animais que estavam lá no estábulo, né? Onde Jesus nasceu, né? Onde Maria foi dar à luz, porque estava sem lugar para ficar e só sobrou aquele lugar. E aí a Dai, né, já tinha colocado no roteiro a ideia de ter a música, mas a gente, da hora de a gente criar, que a gente foi pensar, né? Tá, mas como que vai ser essa música, né? O que a gente vai falar? Daí a gente começou a viajar, né? Como que os animais pensariam, né? Exatamente. E aí foi muito legal que a gente pegou essa música e colocamos o princípio ali de ensinar sobre compartilhar, né? Então a gente aproveitou aquele momento. Então é o que o Davidson falou, a gente foi sempre muito intencional, né? Não fazer nada assim por fazer, para Não é encher só criar linguiça. música, né? Para encher linguiça, é pra trazer ensinamentos, né? E foi incrível isso que o Isaac falou, lembro dessa música, porque eu vi lá dentro de casa, né? Eu e Isaac, né? A Esther tava brincando com o Davi. Ela tem 3 anos, né? Ela tava brincando com o Davi e ela queria um brinquedinho dele. E o Davi tem, assim, carrinho de Hot Wheels. Tem alguns carrinhos que ele tem, assim, um maior apego, né? Que ele, assim, um zelo ali. E ela queria brincar com um carrinho daquele que ele tem mó zelo. E aí ele falou, não, Teté, brinca com esse não. E eu vi lá, e ela tentando, não, Davi, eu quero brincar com esse. Não, Teté, eu já te emprestei esse, agora esses não vou emprestar. Ela, compartilhar. Meu, olha Mesmo achando que não temos condições. E eu falei, meu Deus, olha só, ela resgatou a musiquinha, né? E de um ensinamento. E ela que tá realmente entendeu o que a música queria dizer e colocou num contexto aplicou, né? que ela precisava. Uau! E aplicou na vida, no cotidiano, para ensinar o outro, né? Genial. Gente. Foi por isso que, né, é tudo muito intencional. Incrível. A apresentação desse ano pra galera vir participar, dia 16, certo? De dezembro. 16, 17, né? 16, 17. Nossa, gente. Nós vamos colocar pra vocês aqui embaixo. Uma pergunta que a gente não estava preparado para responder. Não, é porque assim, a gente queria muito gravar mais uma vez. Porque também, como tomou uma proporção grande, né, cresceu, né, o musical mais uma vez. A gente mudou algumas coisas no cenário e tudo mais. Daí a gente queria gravar de novo. E aí a gente tá ali, né, naquela... Será que a gente grava no sábado, no dia 16? Ou a gente apresenta dia 16 e 17 e grava na semana? Extra, né? Então a gente tá aí na... É assim, ó, dia 17, Tá que é um certo. domingo. Certeza que teremos 2 apresentações. Sim. Às 9h30 e às 18, na rua Rodolfo Miranda, 136. É gratuito, gente. Só tem que trazer 1 quilo de alimento. Inclusive, é meu aniversário, então me deem esse presente. Venham assistir Novidade para Maria. Dia 17. É. Olha que legal! Legal, criança. Que presente pra você, Davidson. Então, esse dia, né? Como a Debs falou, Dia Rodolfo 17. Miranda 136, Bom Retiro, E também São Paulo. a gente vai apresentar na 9h30 e Fábrica 18. de Cultura Que vai do ser Jaçanã, no dia 9 de dezembro, né? Às Lá vai ser aberto também? 15 horas, pro né? público? Acho que 15. À tarde, né? Já tem um público lá, né? Praticamente, né? Definido. Não sei, mas talvez
dê pra encaixar, né? Ali é um espaço, né, um pouco reduzido. Ainda a gente E precisa... é só uma apresentação. Aham. A gente vai colocar certinho os horários, tá bom? Certo. Ok. Busquem, procurem, né? Sigam, né, nas redes sociais. Isso aí, nós temos o Instagram, né, do Novidade pra Maria, do musical. A gente vai deixar tudo aqui embaixo pra vocês seguirem. E acompanhem também nas redes sociais deles, que eles vão passar tudo direitinho. Com certeza. Devemos. Compartilhar. Com certeza. Compartilhar. Eu vou dar só um spoiler aqui, uma coisa que nem combinamos. Mas essas mentes criativas aqui, né? Acho que Eita. talvez nem a Essas Débora. mentes aqui. Essas mentes aqui, acho que a Débora também nem sabe, mas a gente já tem mais 4 ideias de musicais na fila. 4? Uau! Nem a Já Dai não criou sabe. mais um e não sabe. São 4 Não, na fila. 2, né? Eu imaginava. São 4 já. Ah, é? Você já teve Uma eu 2? sei. Só uma, eu acho que. Eu também acho que sei, né? Pode ser que, que E eu não dentro saiba. das possibilidades a gente vai produzir isso isso aí. aí. Deus né? nos É, ajude. gente, a gente Vamos. quer muito incentivar, né? Vocês, as igrejas. Porque a gente vê que dentro das igrejas também tem muita gente criativa. Não só pessoas da igreja, mas assim, infinitas. Precisa criar, né, conteúdos. Mente criativa. E eu, assim, encorajo muito, principalmente que esse é o nosso contexto, né, da igreja, né? A Novidade pra Maria surgiu da igreja, então, assim, eu vejo o quanto, né, as pessoas dentro da igreja são criativas e às vezes elas se sentem incapazes de fazer algo ou de ir para algo tão desafiador e aí preferem, né, pegar ideias, né, de outras pessoas ou de outros contextos ou vai, né, tem muita gente que compra, né, musicais dos Estados Unidos para trazer para o Brasil. E eu queria incentivar vocês, né, a orarem, pedir para Deus, que Deus é o Deus de toda a criação, e começarem a praticar isso, Exato. né? E lógico, a gente não vai fazer nada sozinho, né? Deus, ele deu uma revelação aqui pra mim, né, trouxe, né, uma ideia e daí já complementou com Isaac, que complementou com Davidson e a gente se uniu. Então, não andem sozinhos, né, Sim. criem juntos, Exato. sentem pra criar, chama a turma, né, de teatro que gostam, né, comecem a criar, de repente comece a criar uma coisa nada a ver, sabe? Tipo, ali, né, tá, a gente queria um musical, mas vamos ver como que é fazer um mini musical com 3 músicas, 4 músicas. Isso, Então começa pequeno, mas Exato. comecem, E né? sejam bem intencionais. Eu quero enfatizar essa parte do conteúdo. Porque a gente não pode subestimar o poder que o teatro, Uau. o musical, a música tem É isso para aí. ensinar, para doutrinar, literalmente. Então você que vai criar algo aí, sentar com o seu time aí, com o pessoal, seja intencionais. Assim, o que a gente quer que a próxima geração aprenda, né? O que a gente quer comunicar, ensinar. Então coloquem isso na criação que vocês forem fazer, na música, no teatro, no roteiro, né? E os Porque é filhos muito também, né? eficiente isso. Os filhos, os nossos netos. Eu sei que isso daqui eu tô criando também pros meus netos, né? Exato. Já penso na geração. Pode Né? crer. Porque você vê aí um monte de musical que tá ali, ó. Tem o Anything Ghost, vários musicais, assim, que foram bem É meio que conceituados. atemporal, né? O musical, dá pra se que- ouvir De Exato. geração em Depois de geração, anos, tem anos, né? Então vai ficar aí pros netos, bisnetos, né? Quem sabe? Se Deus quiser. E só frisando essa parada de criação, é muito interessante. Eu tô lendo um livro que fala sobre isso, Chamados para Criar. E aí ele fala que antes de Deus se revelar como um Deus compassivo, de amor, misericordioso, né? Como ele fala para Moisés, ele cria. Primeira coisa que Deus faz é criar. Tem lá Uau, o é verdade. destruição, o caos, ele organiza o caos, começa a criar. Então esse é o nosso Deus, né? Que cria. A Sigamos. essência dele, né? É. Foi em criar. É isso aí, gente. Olha, eu acho que a gente vai deixar pra vocês irem ver a arte do musical lá no Instagram. Lá no Instagram. Então já segue Novidade pra Maria o musical. Vai sair na edição. Então talvez Vai vocês sair na estejam edição. olhando agora pra arte. Verdade. Mas não deixem de ir no Instagram e seguir a nossa página. Boa, boa. E já sigam no Instagram, né? Com certeza. Isso aí. Hoje não vai ter indicação de livro, não, né? Cadê? Ou teremos uma indicação de livro? É porque eu vi que não tava por aqui. acredito, Cadê, meu gente. Eu ia trazer aquele livro deixei que aí. fala sobre arte. Qual?
Vê se eu deixei aí embaixo. Você. Eu tenho uma indicação de livro e acho que é pertinente até. Sim. Verdade. Né? A gente ouvir. sempre traz uma indicação aqui no podcast. Esse livro aqui, eu acho que é um dos que mais impactou minha vida, transformou, virou minha página e eu já li 2 vezes, né? Até já ouvi, né, do próprio autor, é o John Bevere, já mostrar então, né? Quebrando as cadeias da intimidação. Uau. Diga não sem se sentir culpado. Viva seguro sem a aprovação dos homens. Então esse livro ele é excelente para quem, como eu, já passou por muita situação assim de timidez mesmo, né? Só de eu estar aqui falando nesse podcast, gravando, é algo que assim, eu não faria isso jamais, né, antes. Para quem conhece o Isaquinho de antes. E falar em público, que eu faço isso hoje, nossa, eu tinha um pavor de tudo isso. Então esse livro, ele mostra para nós o quão, assim, é uma cadeia mesmo, né? É algo até espiritual, que se a gente não se atentar, a gente acha, como eu sempre fazia, não, eu sou tímido. Não, eu sou tímido, esse é meu jeito e tá tudo bem assim, mas não tá. Exato. Então, para você dar as caras mesmo, para você criar, pôr para fora os dons e os talentos que Deus te deu, você precisa vencer esse inimigo da intimidação. Pode crer. O John Bevere, que eu ia falar aquela hora, o John Bevere mesmo, já ouvi dele falando que um dia um pastor, né, falou para ele assim, aquele seu livro lá, eu leio ele todo ano. Eu falei assim, como assim? Você lê todo ano esse livro? Exatamente. Mas por que você lê todo ano esse livro? É porque eu não quero que o inimigo me impeça de fazer nada que Deus quer que eu faça. Então, por isso que me encorajou, eu li a segunda vez e realmente, assim, muito ensinamento. Surreal. Então, você que tem muita timidez, medo de falar em público, medo de ir pra internet. Às vezes se orgulha da timidez, né? Se Não, eu sou orgulha. tímido, eu não vou Eu fazer, era não. esse cara. Se Eu orgulha da sou minha assim, timidez. me deixa aqui. E não, Deus me fez assim, não. Né? Eu garanto que você tem uma voz que Deus quer usar, né? Você tem dons, tem talentos que tem que pôr pra fora. Exatamente. E esse livro vai te ajudar muito, quebrando as cadeias da intimidação. Isso aí. Surreal, Esse também esse seria a minha indicação um dia, se eu tivesse que indicar um livro, porque esse livro... Não, esse livro é muito Eu já acho leu que também, então, poucos me conheceram antes da Débora Central, antes que ninguém conhecia. Verdade. É verdade. Bem Eu acho que eu fiquei aqui tímida. mais de 1 ano e meio, 2 anos, ninguém me conhecia. Eu lembro Porque disso. esse livro pra mim também foi extremamente libertador. E hoje eu faço muitas coisas da arte também, Uau. teatro. E muito bem, muito uma muito ótima bem. atriz. Ótima. Eu me lembro a primeira vez que eu vi você Cantora de atuando, eu me surpreendi. Eu falei, Foi. nossa, a Débora Sim. parece mó tímida e tal. E Isso ela tá foi porque atuando. Deus quebrou as cadeias da intimidação na minha vida. Pode E foi crer. engraçado que uma vez, né, você era bem tímida e tal, e aí a gente foi fazer um teste de musical também, né? Não sei se você Foi, lembra. E de eu repente lembro. você começou a cantar e eu, meu Deus, Debbie, o que aconteceu com você? Pois é, Deus- Deus. Foi incrível. Aí, ó, isso é um testemunho de que o Senhor pode te tirar, às Verdade. vezes, da zona de conforto, achando que eu não sou capaz de escrever um musical, Exato. um roteiro. Mas o Senhor, ele pode fazer todas Ele as coisas, capacita. né? Então, Pode crer. Totalmente. Se você E está ele aí na sua quer igreja- fazer isso, Ele né? quer fazer isso. é isso aí. Eu acho que todos nós poderíamos indicar livros de arte, sobre arte, né? É. Mas o que o inimigo faz é nos intimidar e nos paralisar. É. Então, isso aqui eu li esse livro também e é surreal, assim, como muda a nossa cabeça, né? De fazer, assim, a vontade do Senhor. Não é mais a minha vontade, então não tem pra que me intimidar. Pois é. Então, é muito importante. E são várias, né, áreas que a gente luta, né, a gente vence numa área que está nos intimidando, mas aí daqui a pouco surgem outras áreas que daí a gente tem que ir rompendo Pode crer. Exatamente. porque senão a gente também vai paralisando, né? E Deus, É ele isso. quer que a Outras gente áreas, né? avance. Surreal. Amém. É isso aí, gente. Foi muito bom. Foi realmente uma mesa com Sensacional. ótimas conversas, boas conversas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E eu quero encerrar pedindo para você não deixar de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, se inscrever também no Instagram do Good Talks. E eu espero que vocês gostem deste Episódio. Gente, episódio. Estou um pouco tensa pra finalizar, porque eu não estou acostumada a fazer isso.
Então coloque na sua agenda as datas da apresentação, que a gente já falou do musical, né? Não perca. E se você tem sobrinho, né? Isso aí. Tem neto, Chama a renca toda. todo mundo. Pra todo Filho. mundo. Compartilhe. Tem 2 apresentações no domingo. Se tiver no sábado, vocês vão ficar sabendo. Isso aí. Fica melhor pra quem não quer faltar na igreja e tal. Mas tendo 2 apresentações no domingo também dá pra se organizar pra E estar eu aqui. também queria ouvir, né? Se você tá aí longe, né? E não pode vir pra cá. E se você... Eu queria também saber se vocês estão programando musicais aí, onde vocês estão. Como que é o musical. Compartilha as histórias, que vai ser muito bom. Eu quero ler e eu vou ficar muito feliz se vocês, né, falarem assim, poxa, eu quebrei a cadeia da Isso, intimidação e tô fazendo vou aqui produzir, um vou criar musical. o meu. Isso aí. E eu fiquei curiosa também, comentem qual a música do musical da Novidade pra Maria, que já está no Isso. YouTube, que você mais gosta. Exatamente. E Compartilha tem... conosco. na verdade, eu ia falar que tem pouco, né? Mas tem o Novidade pra Maria do ano passado, que tem várias, né? É Várias uma músicas. versão miniatura do roteiro. Verdade. completo. De 1 hora. 1.0. E eu quero agradecer a Débora por ter vindo aqui. Valeu, Dex. Eu tava aqui Host tensa. de hoje. E ela que arrumou, né? Tudo isso daqui a pra decoração de ficar. Natal pra Decoração. vocês. Agradecer o TK pelo nosso logo natalino. Show de Começou, bola. né? Começou. O especial de Natal, Good Talks. Próxima Agradecer. semana teremos, É né? nóis. Davidson Assuntos natalinos. tá batendo carteirinha aqui no Talks. Pois é, tá no segundo Nossa, episódio. segunda bombando já. Que isso, meu Deus. Não, a Debs apresentou a gente, né? Agora a gente pode apresentar ela. Ela é cantora, ela é produtora, ela é atriz. Que mais que ela é? Faz um monte de coisa, gente. Ministra de louvor. Ministra de louvor. Ministra É de pregadora, Esposa. porque olha, quando Futura ela abre a mãe. boca pra falar. Pode contar, futura mãe? Não, ainda não. Quer dizer, não sei. Quem sabe quando esse episódio for ao ar. Mas Brincadeira, eu serei gente. uma futura mãe, mas Vai neste ser. momento eu não tenho nenhum filho por aqui. Senão o Newton, meu marido que tá no corte, vai ficar assim, como assim? Nem eu tô sabendo. Ah, mas vocês já vão se Bom preparar. Vamos. Isso aí, Valeu, gente. gente. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.